Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? Já pararam para pensar que as marcas estão fazendo cada vez mais propagandas através das redes sociais, utilizando a imagem de influenciadoras de beleza? Isso faz com que a todo momento você se depare com produtos novos ou viralizados no seu feed. E tenho certeza que você já acabou comprando produtos que você não precisava e que não valeram a pena assim por conta dessas propagandas. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe para vocês 6 produtos que não valem o seu dinheiro. Então, se você quer descobrir em quais produtos você não deve gastar o seu suado dinheirinho, fica até o final comigo. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Sem enrolação, vamos para o primeiro produto que não vale a pena o investimento, que é o sérum com um ingrediente principal. Como, por exemplo, um sérum de ácido hialurônico ou um sérum de niacinamida. E não me entenda mal. O problema aqui não está no ingrediente em si, até porque eu gosto bastante desses dois ativos. Mas na minha cabeça não faz sentido você pagar muitas vezes caro num produto que tem uma formulação tão simples, tão básica. Até porque já existem vários produtos no mercado que associam esses dois ingredientes com outros ingredientes para potencializar os seus resultados com um melhor custo-benefício. E toda terça-feira eu trago análise de produto aqui no canal e a maioria, eu poderia dizer que 99% dos produtos que eu já fiz análise aqui no canal contém ou ácido hialurônico ou niacinamida ou os dois na formulação, mesmo que ele não esteja ali entre os principais ativos. Quando você olha ali no rótulo, ele não aparece, mas se você olhar a lista de composição, eles vão estar presentes ali dentro da fórmula. Então você não precisa investir num produto dedicado somente a esse ingrediente. Segundo produto que não vale a pena o seu investimento são as sheet mask, que são aquelas máscaras de tecido que ficaram muito famosas por conta da rotina de skincare das coreanas e japonesas. Esse é um produto que pode te entregar uma experiência agradável, principalmente para fazer um momento de autocuidado ali no day spa ou antes de um evento especial? Sim. Porém, é um produto que você vai usar de forma esporádica, por 10 a 15 minutos. Então, o resultado que ele pode gerar não é tão significativo assim. Sem contar que a formulação normalmente está focada numa hidratação simples. Então, vamos fazer uma conta simples aqui comigo. Uma sheet mask custa, em média, de 20 a 40 reais. Só que ele é um produto de uso único, tá? Ele não é reutilizável. Isso também é um problema, porque gera muito mais lixo ambiental, mas desconsiderando essa parte. E um sérum hidratante com as mesmas propriedades pode custar, em média, de 80 a 150 reais. Só que ele rende, mais ou menos, de 60 a 70 aplicações. Quem tem o melhor custo-benefício? Sem contar que o uso constante desse tipo de máscara muitas vezes pode te gerar acne cosmética, tá? Porque como a formulação ela vai tentar prolongar o efeito da máscara na sua pele por mais tempo, ele pode conter alguns ingredientes um pouco mais oclusivos. E isso para uma pele que já tem tendência à acne pode acabar piorando ou causando esse tipo de problema. Então, para uso esporádico, em eventos especiais, antes da maquiagem mais elaborada, acho interessante? Sim, ele pode aumentar ali a hidratação da sua pele momentânea. Mas, para uso diário ou uso constante, eu indico? Não. Eu acho que custa muito caro para pouco benefício. Nesse caso, eu recomendo que você compre ali um sérum, invista num sérum adequado e específico para as suas necessidades. Terceiro produto que não vale a pena o investimento são os lenços demaquilantes, que pode parecer, à primeira vista, uma solução prática, mas que não limpa direito a sua pele. Ele deixa residual, ele deixa sujeira impregnado nos seus poros. E esse residual pode ser a causa do aumento da oleosidade e acne na sua pele. Sem contar que, como ele vem um paninho, para você remover a maquiagem, você acaba causando atrito na pele. E isso danifica a sua barreira cutânea e pode gerar desidratação, ressecamento e sensibilidade. Aí você pode estar me perguntando aí do outro lado, que água micelar com algodão também vai causar atrito na pele. Sim. Se você não tiver o cuidado da forma como você faz esse arraste, ele também vai causar atrito e pode danificar a sua barreira cutânea. Mas a formulação da água micelar, no geral, não é uma regra, tá? Mas no geral, tende a ser mais gentil e remove de forma mais eficiente a maquiagem do que a formulação dos lenços demaquilantes. Então, se eu for colocar na balança o que é melhor, eu prefiro água micelar com algodão do que um lenço demaquilante. Deixa esse tipo de produto
para aquele momento assim que, Andressa, ou eu vou cair aqui de maquiagem na cama, ou eu vou usar um lenço demaquilante. Eu prefiro, mil vezes, que você passe ali o lenço demaquilante, tire o excesso daquela maquiagem, enxague, isso é importante, tá? E vá dormir. E você faça o seu skincare no dia seguinte, né? Do que você simplesmente dormir de maquiagem. Nesse caso, ok. Mas, já que você vai utilizar um produto, né, um lencinho para ficar esfregando o seu rosto, usa uma água micelar com algodão. Agora, se eu puder te indicar o que é melhor para você remover maquiagem, eu indicaria o Cleansing Oil ou o Cleansing Balm, porque semelhante dissolve semelhante. Então, esses produtos com base mais oleosa vai remover melhor a maquiagem, porque ele vai derreter de forma mais eficiente e a gente não vai causar atrito ali com algodão, com tecido na sua pele, vai ser só a sua mão. Antes de seguir aqui com o conteúdo do vídeo, deixa eu só esclarecer uma coisinha com vocês. Talvez você aí que está me assistindo tenha algum desses produtos em casa e esteja pensando ali, poxa, o que eu vou fazer com esses produtos que eu tenho? Vou jogar fora? Vou dar para alguém? Não tem porquê, gente. Eu não sou o tipo de profissional radical, tá? Quando uma cliente minha tem um sabonete, um hidratante, um ácido na rotina dela, que naquele momento não faça sentido para ela usar todos os dias, o que eu faço? Eu vou espaçando e intercalando com outros produtos para que ela consiga usar aqueles produtos até o final, sem prejudicar tanto a saúde da pele dela. E o que eu falo sempre é o seguinte, olha, esse sabonete é um pouco agressivo demais para essa pele. Usa ele 1, 2 vezes na semana só. Espaça um pouquinho mais. Use em conjunto com seu marido, com seu namorado, com alguém da sua família que tem a pele um pouco mais oleosa, mais espessa, às vezes um irmão que está na adolescência. Então a gente consegue mesclar melhor um produto que seja bom, que vai ajudar a recuperar a saúde da pele dela, com um produto que ela já tem em casa, para a gente conseguir complementar uma coisa com a outra. Porque uma rotina de skincare, ela tem que ser funcional e adaptável de acordo com a rotina e necessidade de cada pessoa. Então eu preciso entender o que a sua pele realmente precisa, o que ela suporta e o que você tem hoje. O que você precisa acrescentar hoje, o que você precisa tirar hoje. E o tirar não necessariamente é jogar fora. Às vezes você está com o sabonete pela metade. Dá para você ir levando, usando 1 ou 2 vezes na semana, e quando acabar, não recompra mais. Entende? Então, assim, cuidar da pele não precisa ser um negócio de 880. A gente não precisa de radicalismo. A gente consegue ir adaptando aos pouquinhos, de acordo com a sua necessidade. E também tem aqueles produtos que a pessoa tem um apego emocional. Ah, mas Andressa, eu gosto tanto desse hidratante. Ah, mas eu gosto tanto desse negócio, desse produto. E agora? A gente inclui. Só que inclui de uma forma que não prejudique o seu tratamento, os seus cuidados com a pele. Às vezes você gosta daquele sabonete, né, que deixa a pele esturricada, mas todo dia não faz sentido. Usa 1 vez por semana, 2 no máximo. Então assim a gente vai, né, moldando a sua rotina de acordo com o que você vai me relatando e de acordo com o que eu vou avaliando ali através da anamnese. Então, se você tem essa dificuldade de montar uma rotina de skincare e precisa que alguém te oriente, que alguém te diga, ó, faça assim, assim, assado. O primeiro passo é acessar aqui o QR Code na tela e fazer sua consulta comigo, que pode ser presencial ou online, tá? A gente consegue fazer uma consultoria de skincare online, onde eu vou conversar com você através da videochamada e a gente vai trocando essa ideia, eu vou avaliando o que a sua pele está precisando nesse momento através da conversa, através do entendimento que eu tenho sobre a sua rotina, seus hábitos, o seu histórico de saúde, e a gente consegue montar uma rotina de skincare totalmente personalizada. Então, bora para o quarto produto que não vale a pena o investimento, que são os produtos travel size ou produtos em miniaturas. Porque eu acho que nem sempre esses produtos são mais baratos do que o produto full size, o produto no tamanho normal. Até porque, assim, proporcionalmente falando, normalmente o preço que você paga, ele não compensa a quantidade que vem de produto. Vamos dar um exemplo aqui. Se você quer um produto em miniatura e ele vem 20 ml, 30 ml e custa R$70, sendo que um produto full size de 100 ml custa 140, qual a vantagem de você comprar um produto em miniatura? Ah, Andressa, mas é porque eu vou levar na viagem. Beleza, compra um produto full size. Se for um produto que você gosta, que você já testou, que você sempre usa, compra o produto full size. E compra aquelas embalagenzinhas que você encontra em farmácia, na Daiso, de viagem. Aquelas embalagens transparentezinha de viagem, kit de viagem, que vem normalmente 3, 4 potinhos. Fraciona
e leva na viagem. Sabe qual é a vantagem desse tipo de fracionamento? É que você pode reutilizar aquele potinho depois. Normalmente, os potinhos de travel size, que vende ali como miniatura, você não consegue abrir para repor o produto ali. Você não consegue usar como refil. Então, assim, proporcionalmente, em relação à quantidade, você vai estar pagando mais caro por um produto, né, por uma embalagem que você não pode nem repor depois com um produto full size. Então, pensando ali na economia, vamos dizer assim, a longo prazo, um produto full size que você vai usar por mais tempo, então fracionando, ele vai custar por uso mais barato, e você ter uma embalagemzinha que você vai comprar ali por 15, 20 reais, né, um potinho, que você pode fracionar e ainda reutilizar aquele potinho depois em outra viagem, é muito mais vantajoso. Você concorda comigo? O único momento que eu acho que esses travel size, nessas miniaturas, valem a pena é quando você quer testar um produto novo. Ah, tem uma máscara capilar, tem uma máscara facial, tem um sabonete, tem isso, tem aquilo que eu quero testar, mas eu não sei se eu vou me dar bem, se vai funcionar no meu cabelo, na minha pele. Ok. Nesse caso, sim, porque aí você vai usar um período ali, aquele produto em miniatura, e vai testar para ver se o seu cabelo, sua pele vai se adaptar ou não para aquele produto. Mas se você tem um produto que você gosta e está pensando em comprar uma miniatura só para viajar, na minha cabeça não faz sentido algum. Então, nesses casos, eu recomendo que você compre aquelas embalagenzinhas, né, que você encontra na farmácia, reponha ali do frasquinho inteiro, né, do full size, e leve para a viagem. E você ainda pode reutilizar esse potinho depois. Tá? Eu acho um investimento mais inteligente dessa forma. Quinto produto que não vale a pena o investimento são os tônicos hidratantes, chamado de essência. Aqui não entra tônico adstringente, tá? Tônico adstringente é um negócio que você vai eliminar da sua vida, porque é um negócio cheio de álcool que vai desidratar sua pele, e se você tem pele oleosa e ficar usando esse tipo de tônico, você vai ter mais oleosidade por rebote. Então, se você tem esse tipo de tônico, aí acho que não tem nem salvação, amiga. Porque esse produto aí, eu não faço nem ideia de onde você vai poder usar um negócio desse. Aí é um investimento totalmente equivocado que você fez aí na sua rotina, tá? Agora, os tônicos hidratantes, por que eu acho que não vale a pena? Porque são produtos que normalmente, né, no geral, têm os mesmos tipos de ingredientes encontrados em séros e hidratantes faciais. Como, por exemplo, glicerina, pantenol, ceramidas, ácido hialurônico, niacinamida. Então, não faz sentido você ter um passo extra na nossa rotina de skincare para hidratação, sendo que isso não necessariamente vai aumentar o resultado de hidratação na sua pele. Até porque a nossa pele, ela tem a permeabilidade seletiva. Não é tudo que você aplica que ela vai absorver. Sem contar que, se você já tem uma barreira mais prejudicada, ficar sobrepondo muita coisa sobre ela mais prejudica a função dela do que ajuda. Então, para quem que eu realmente indicaria esse tipo de tônico hidratante chamado de essência? Para quem tem, por exemplo, a pele extremamente oleosa e mora num lugar muito quente. É uma pessoa que precisa de uma hidratação mais leve, que não fique pesado, que não fique pegajoso. Então, ele vai ajudar a devolver água, equilibrar água e óleo sem pesar na pele. Ótimo. Ou até, se você tem uma pele extremamente seca, ressecada, desidratada, e mora num lugar muito seco e muito frio. Aí sim, talvez seja interessante você usar esse tônico para potencializar um pouquinho mais. Mas ainda assim, é mais interessante você usar um creme hidratante mais potente, que vai ajudar a repor completamente ali, né? Tapar os buracos dessa barreira cutânea que está deficiente, do que simplesmente ficar atacando um monte de produto muito levinho na sua pele, tentando aumentar a água. Porque se você mora num lugar muito seco e tem a pele muito seca, o que você não tem não é água, é barreira. Você não tem lipídios para segurar essa água lá dentro. Você não tem argamassa, você não tem cimento entre os tijolos da sua parede de proteção. Então, o que você tem que repor são esses lipídios. E não é ácido hialurônico que vai por lipídio, é ceramidas, é pantenol. Então, é mais interessante que você tenha um produto cremoso que associe ácido hialurônico, glicerina, com pantenol, ceramidas, e que vai repor essa camada de forma mais eficiente. E que não seja tão levinho, porque quando o produto é muito à base de água ali, muito levinho, a probabilidade dele evaporar e você perder essa água para o meio ambiente é maior. Então, a quantidade de base oleosa que tem que ter ali para segurar tem que ser maior quanto mais ressecada e desidratada for a sua pele. Deu para entender como você tem que escolher
a textura do produto de acordo com as necessidades da sua pele, de acordo com o ambiente onde você vive, tudo isso tem que ser personalizado. Então, você tem que entender aonde eu moro, qual é a característica da minha pele, o que ela precisa repor. É água, é óleo? É os dois? E o produto que você vai utilizar, além de ter ingredientes ativos que vão repor esses fatores, você tem que entender a textura. A textura é mais leve, mais pesada para o tipo de pele que você tem? Mas, no geral, esse tipo de tônico é recomendado somente em casos extremos, tá? Então, quem tem a pele ali mista, normal, um pouquinho mais desidratada, com oleosidade, não faz sentido você ter que usar 2 produtos com a mesma função dentro de uma rotina. Sexto produto que não vale a pena o investimento são as águas termais, que são um ótimo produto para você refrescar e acalmar a sua pele. Porém, ele não é um hidratante, ele não substitui o seu hidratante, porque a água termal ela é constituída por água, que são retiradas ali das fontes termais, e os minerais que são ali, que estão presentes dentro dessa água. Então ele devolve água mineral. Só que a água, quando ela é aplicada, borrifada ali na pele, ela vai evaporar com facilidade. Então ela dá aquele entumecimento momentâneo ali na superfície da pele, só que como ela evapora com facilidade, o efeito é passageiro. Então ele vai mais refrescar a sua pele e acalmar de acordo com o tipo de mineral que você tem ali dentro daquela formulação, né, de acordo com a fonte de onde foi tirada aquela água, mas ele não hidrata, porque é um produto que não contém ingredientes umectantes e emolientes, que são 2 ingredientes que vão ajudar ali a atrair mais água, atrair umidade e segurar a umidade. Ou seja, eles não contêm ingredientes que vão ajudar na barreira cutânea. Se você quer uma bruma, um produto em spray que entregue benefícios para a pele, que tenha ingredientes ativos, você tem que escolher águas dermatológicas. Porque esse sim contém glicerina, ácido hialurônico, resveratrol, pantenol, ceramidas, beta-glucan, que vão ajudar a hidratar, acalmar e refrescar essa pele tudo ao mesmo tempo. Para que tipo de momento, então, água termal é válido? Para quando você quer refrescar e abaixar a temperatura da sua pele. Vou dar um exemplo, tá? Você tem melasma e você vai passar as suas férias na praia. E você voltou com a sua mancha pior. Mesmo você utilizando protetor solar, chapéu e ficando debaixo da barraca. O que aconteceu? Aconteceu que você ficou exposta ao calor intenso. Além da radiação solar, diversos outros fatores da nossa vida é um gatilho para a melanogênese, para a produção de pigmento da pele. O calor é um deles. Inflamação da pele é um deles. A alimentação é um deles. A alteração hormonal também é um deles. Então, a gente tem que avaliar a que tipo de gatilho você estava exposta. No caso de uma pessoa com melasma que foi passar as férias na praia, além da radiação solar, você tem ali alimentação que muda, rotina de sono que muda, que gera inflamação. Você tem a exposição não só à radiação solar, mas também ao calor. Então, para essas pessoas que têm a pele ali muito sensível, que mancha com facilidade, você vai para um lugar quente, vai para a praia, vai cozinhar ali, você é cozinheira, você é confeiteira que está o dia inteiro ali, no calor do fogão, do forno, água termal, no cooler ou na geladeira. Vai borrifando, para baixar essa temperatura e evitar que ele ative o gatilho da melanogênese. Ele vai proteger 100%? Não, porque, como eu falei, envolve muitos outros fatores ali ao redor, mas ele vai ajudar. Mas você precisa de água termal no seu dia a dia para hidratar a sua pele? Não, porque ele não hidrata. Conseguiram entender que nenhum desses produtos são realmente ruins? E que, dependendo da situação, da necessidade, da rotina de cada pessoa, ele pode sim fazer sentido? O problema é que a rede social, no geral, eles vendem uma experiência, uma sensação ou uma promessa em relação a esses produtos que nem sempre se traduz em resultados equivalentes ao investimento. Então, às vezes você paga caro num produto que não faz sentido para você. E quando eu digo caro, não é só em relação ao quanto você paga, mas se aquilo ali realmente te trouxe benefício. Por quê? Um produto de R$ 200 que você usa todos os dias e te trouxe resultado, é barato. Agora, um produto de R$ 50 que te deu alergia, que te deu acne, que desidratou ou sensibilizou sua pele e que ficou parado na sua bancada, é caro. Então, assim, Andressa, eu tenho um orçamento limitado para montar a minha rotina de skincare. Eu estou começando hoje, não tenho tanto para investir, não tenho conhecimento suficiente.
que eu posso fazer? O básico bem feito. Então, não tem erro você comprar um sabonete mais gentil, um hidratante ali que vai ajudar a repor água, que vai ajudar, que tem ação antioxidante, que vai ajudar a segurar essa água por mais tempo. Um hidratante com ácido hialurônico, niacinamida, ceramidas ou pantenol, funciona para todo mundo. É básico? Ele vai tratar minha queixa com melasma, com envelhecimento? Não, mas você está começando. Tem um orçamento limitado. Vamos começar de baixo. Vamos primeiro tratar a qualidade da sua pele. Deixar essa pele saudável, porque só de deixar a pele saudável, ele já controla a acne, oleosidade. Já dá uma melhorada ali um pouco na mancha, porque você vai diminuir a reatividade daquele melanócito, porque a sua pele está bem cuidada. Você consegue reduzir linhas finas, porque a sua pele está mais hidratada. Então as linhas finas ficam menos evidentes por conta disso. Então o básico funciona não é só porque você está com a pele hidratada, porque ele vai ajudar a criar uma base para tratar toda e qualquer disfunção de pele. Então, mais uma vez, se o orçamento está baixo, você não sabe por onde começar, começa pelo mais simples. Não precisa dificultar, não precisa aflorar demais a sua rotina. Primeiro que a sua pele não aguenta. Normalmente eu vejo que as pessoas estão com a pele cada vez mais irritada de tanto produto que elas aplicam na pele. Então a minha recomendação para quem está começando é sempre essa. O básico bem feito primeiro. Depois a gente vai atualizando, vai organizando melhor o que precisa acrescentar de forma pontual, gradativa, de acordo com que a sua pele vai respondendo aos primeiros cuidados. É assim que eu prefiro tratar a pele. E esses produtos que eu acabei de citar aqui, como eu falei, não são todos ruins, mas depende muito da necessidade de cada pessoa para poder incluir ou não. Agora me diga aqui nos comentários qual é a sua opinião. Concorda comigo que esses produtos são dispensáveis? Sim ou não? E para você que não vê resultado na sua rotina de skincare, agende a sua consulta comigo. Durante a consulta eu vou avaliar a sua queixa, seu histórico, sua rotina, seus hábitos, seus produtos, para que eu consiga montar um plano de tratamento e uma rotina de skincare totalmente personalizada de acordo com as suas necessidades. Então, se você precisa de ajuda profissional, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.